Não, assim, é por conta do... Não, cara. Não, cara, que eu me incomodo, pô, ficar brilhando muito. Tu quer tá uma ligado? trufa pra adoçar aí a situação? Eu vou lembrar de comprar uma trufa, quer uma água. Não, Os de caras boa. tão te zoando. Essa mensagem vai chegar em você de alguma forma. De alguma Não maneira. importa como foi o seu dia. Essa mensagem vai tocar o seu coração. Bora, Vai te Iago, bora. impulsionar. Bora, Iago, bora. Com a trollagem aí do pessoal ali do backstage, né? Iago e companhia. Começamos mais um podcast do Pesadão, um anti-webcast. E hoje agora com o Leonardo Cunha, né? Mentor, né? E tá sendo trollado aí também, né? Não, foi o seguinte, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Tava comentando com o pessoal ali a respeito quando eu perdi o meu emprego, e eu já estudava a parte de programação neurolinguística, a parte de marketing. Então eu queria não só ver a parte teórica, mas eu queria também ver na prática como que isso iria funcionar, ir para campo mesmo, para poder ver essa questão das pessoas, como que elas iriam reagir. Então eu tinha um emprego, tinha um comércio, vendia frango assado, né, essas coisas, churrasco misto, e no período de pandemia eu acabei sendo demitido da minha empresa. O meu comércio ele decaiu e eu também me separei. Então assim, minha vida ficou um turbilhão. Eu então busquei vender trufas artesanais para poder me conectar com meu filho, ter um período a mais com meu filho, e a gente fazer alguma tarefa juntos, né? E eu fiz uma logo, criei a trufa do B, e eu falei, cara, vou pra rua para poder vender, porque quando você vende e as pessoas vêm até você, é diferente. Você tá ali no seu ambiente, você tá, né? Você tá tranquilo, né? Tudo mais, seu habitat. Agora, quando você vai até o cliente, é diferente, né? O que eu busquei fazer? Eu falei, vou fazer uma parada que eu tinha vontade de fazer há muito tempo e eu ainda não tinha essa oportunidade, não tinha tido essa oportunidade. Fizemos as trufas e fui pra rua para poder vender. A questão da oportunidade, o período de pandemia, as pessoas estavam de máscara, né, a todo momento. Então eu falei, irmão, é aí que eu vou vender no ônibus. Comecei. Primeiro eu tinha que vender a ideia pro motorista, explicava para ele brevemente, ele autorizava, deixava eu entrar. Quando eu entrava, eu falei, irmão, falei, caramba, aquele frio na barriga, aquelas, né, sensações fisiológicas de receio, falei, pô, será que vai dar certo, será que não vai, mas já tô aqui, tô preparado e vou vender todas as trufas. Cara, eu já vendi produto intangível, que, pô, em 2 anos as pessoas pagavam 10 mil reais. Eu trabalhava no setor de retenção da Mil. Falei, não vou conseguir vender uma trufa, que é um produto gostoso. O Brasil é um dos países que mais consome chocolate, cheio de pessoas que estão com ansiedade, pessoas que estão, né, vêm do trabalho cheio de problema, pô, um docinho para poder, né, dar aquela sensação de prazer momentâneo. Eu não vou conseguir vender. Se eu não conseguir vender uma trufa, então... Parou. Parei com isso, vou mudar de profissão. Aí entrava. Só que eu não queria ser aquele tipo de pessoa que... desculpe interromper o silêncio da sua viagem. Não, isso daí não. A maioria das pessoas, elas estão mais no inconsciente do que no consciente. Então, assim, você tem que entrar de sola para fazer as pessoas, né? Aquela sensação, impacto. ter aquele impacto e elas prestarem atenção em você. Então, falei, eu tenho que ter a audiência para mim. Como que eu faço isso? Montei um script, busquei as principais objeções dos clientes e fui pontuando. Beleza, meu script era o seguinte, chegava lá, eu não sei se a mensagem é para você que teve um dia difícil no trabalho, se é para você que é pai, se é para você que é mãe, se é para você que tá mexendo no celular. Desculpa até se é você que tá tentando cochilar, eu tô aqui tentando atrapalhar. Mas de alguma maneira, essa mensagem vai servir para você. Eu não sei para quem é, mas alguém, essa mensagem vai servir. Eu tô aqui apenas para poder transmiti-la. Então, o ser humano, ele já é curioso por natureza. Então, a pessoa,
pô, irmão, será que a mensagem é pra mim? Então, já tinha ali um pouco da audiência. Começava a falar. Senhores, meu nome é Leonardo, sou formado em marketing, estou pós-graduando em programação neurolinguística e tô aqui para poder apresentar um produto a vocês. Acabei perdendo meu emprego nesse período de pandemia. As pessoas já se sensibilizaram porque estavam vendo a pandemia acontecendo. Então, a minha função, a minha ideia ali era ter a questão da coerência. Um discurso, um script de venda que tivesse coerência para poder manter a audiência ali ativa e eu conseguir no final vender o meu produto. E esquentando a audiência. Então, senhores, acabei perdendo meu emprego no período de pandemia. Mas eu decidi que isso não vai me derrubar. Ao contrário, isso vai me impulsionar, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então, aquele discurso de pô, eu sou brasileiro, não desisto, não vou me abater com uma dificuldade. E a questão também da linguagem não verbal, que numa comunicação é muito mais o que você fala através de gestos do que propriamente o que sai da sua boca, né? Então, o que eu procurei fazer? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então, meu filho e eu temos feito trufas artesanais para poder vender, com metas a médio e longo prazo construir franquias. Olha, ele não é alguém que simplesmente está vendendo trufas, ele tem um propósito, né? Ele tem uma meta de crescimento. As pessoas já começavam a observar diferente. Eu queria me destacar das outras pessoas que vendiam, porque as pessoas enxergarem valor no meu produto. Então, metas a médio e longo prazo construir franquias. Senhores, assim como Cacau Show, Copenhague, cada um de vocês aqui dentro, independente da profissão, tiveram um início em algum momento da vida. Então, se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas todo mundo tem um início em algum momento da vida. Tô mentindo? Aí todo mundo já começava. Aí eu via o semblante das pessoas, a linguagem não verbal, de que estavam concordando com aquilo, realmente tinha coerência. Então, senhores, esse é o início do nosso empreendimento. São trufas artesanais por apenas R$2. São daquelas que você gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde ali na terceira. Felicidade instantânea e prazer momentâneo. Então, as pessoas que... Tinha muita galera ali que eu via que tinha faixa etária para poder... de repente escutava Charlie Brown Jr. Pô, me amarro em Charlie Brown Jr. Então, quando eu mandava essa, as pessoas já criavam um rapport ali, né? Que as pessoas já se viam naquela situação. Caramba, pô, gostei desse cara, né? Porra, tinha que ter essa frase. Essa sacada. Então, daquela que você gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde ali na terceira. Felicidade instantânea e prazer momentâneo. Uma dose de serotonina por apenas R$2. Se não for para você, de repente para uma outra pessoa que esteja em casa, imagina, receber um chocolate artesanal totalmente feito. Senhores, vocês não vão ter outra oportunidade como essa na data de hoje. Então, R$2, falava os sabores que tinham, aí já começava o efeito manada. As pessoas, a partir do momento que o primeiro comprava, várias outras pessoas compravam. Então, essa foi a história da trufa que o pessoal estava falando ali. Maravilha. Então já se apresenta, já que comentou a introdução boa, né? Que se apresenta aí, você já falou sobre teus predicados, mas fala um pouquinho dos seus propósitos atuais. Então, meu nome é Leonardo Cunha, sou formado em marketing, estou pós-graduando agora em neurociência do consumidor, sou estudante há uns 4 anos de programação neurolinguística e o meu objetivo é fazer com que outras pessoas, assim como eu me tornei consciente de algumas coisas, outras pessoas também possam se tornar conscientes, porque a gente vive muito mais, como eu falei anteriormente, a gente vive muito mais inconsciente do que consciente. E a partir do momento que você se torna consciente das suas virtudes, dos pontos a serem melhorados, você como pessoa acaba crescendo muito e ampliando seus horizontes. Inclusive, Montanha, queria até aproveitar a oportunidade para rapidamente falar uma história que eu escutei que impactou muito na minha vida nos meses anteriores. É a seguinte, certa vez, né, uma jornalista entrevistou o Bill Gates, na época ele era o homem mais rico do mundo, e perguntou: Bill, o que você fez para ser o homem mais rico do mundo? E tinha uma plateia, todo mundo ali ansiando para poder anotar, né, ver o que ele tinha feito para ser o homem mais rico do mundo. Aí ele olhou para a cara dela, aí assinou o cheque, passou para ela e falou: escreve. Aí ela olhou o cheque, olhou para a cara dele, aí todo mundo ficou aquele minuto de silêncio, todo mundo estava esperando palavras dele, as palavras não aconteceram. E ele, aí ela
voltou o cheque pra ele. Aí ele olhou pra ela, Bill, responda, o que você fez pra ser o homem mais rico do mundo? Aí ele, mais uma vez, sorriu, passou o cheque de novo pra ela, falou, escreva. E ela, aí ela ficou um pouco enfurecida, pegou o cheque e rasgou o cheque. Falou, ó, agora não tem mais cheque, agora eu quero que você responda o que você fez pra ser o homem mais rico do mundo. Ele falou, te respondi 2 vezes e você não percebeu. Você, como a maioria das pessoas, simplesmente rasga as suas oportunidades. A maioria das pessoas rasga as oportunidades. Eu, diferente de todos os outros, aproveitei todas as oportunidades que a vida me deu. Então, por conta disso, que eu sou o homem mais rico do mundo. Se você tivesse colocado qualquer valor, eu estaria disposto a pagar. Por quê? Eu iria entender que você é um tipo de pessoa que não desperdiça oportunidade. Aquilo dali me deu uma porrada na cara, que eu falei, irmão, não vou mais perder oportunidade. Pode ser que não dê certo, pode ser que a pessoa me deu um não, pode ser, mas eu não vou ser o tipo de pessoa que perde oportunidade. Maravilha, maravilha. Me fala sobre esse teu momento agora, como estudante essa parte neurolinguística, né? Por que você buscou esse caminho, né? Você veio do marketing, né? E por que procurou esse caminho? O que te fez despertar para esse Então, caminho? na verdade, eu queria entender como podia estar melhorando como pessoa, como ser humano, para poder estar potencializando os meus resultados. Então, eu comecei a entrar mais nessa parte, essa parte de estudo com relação à mente. Por que a gente age de tal maneira, né? Porque o ser humano, eu comecei com os porquês da vida. Igual criança, a curiosidade. Eu comecei a ser um cara curioso. Então, por conta disso, eu aprofundei meus conhecimentos nessa parte de programação neurolinguística, psicologia também. E cada vez mais que eu estudo, eu vejo que falta, assim, tem muita coisa para ser estudada. E isso me fascina. Em relação à linguagem não verbal, em relação às microexpressões faciais, que quando você acaba vendo na teoria, aí eu gosto muito eu não fico só na teoria não, eu vejo a teoria e vou para a prática. Então, determinados gestos, determinadas expressões faciais que as pessoas façam, eu já identifico e já sei, é como se eu sou um estudante, sou um bebê ainda nessa área, mas, cara, eu começo a observar o Leonardo que eu era há 4 anos atrás e o Leonardo que eu sou hoje, sou uma pessoa muito melhor. Eu tenho muito mais a crescer, mas eu já sou uma pessoa muito melhor e quero crescer mais. Quero poder ajudar outras pessoas também. Como é que você explica essa afirmação? Todo mundo mente. Então, todo mundo mente em algum momento da vida. Por quê? A gente entende nossa programação mental de que, né, quando criança a gente, mentir é feio e tudo mais. Realmente, mentir não é uma coisa legal. Só que tem um tipo de mentira que ela é, digamos assim, aceitável. É um tipo de mentira que ela ocorre que não vai prejudicar ninguém, mas assim, ela vai evitar um mal maior. Então, vou te dar um exemplo. De repente, né, sua avó, seu avô, poxa, fez lá a comida com todo empenho, com todo carinho pra você, aí você chegou do trabalho e falou, olha, meu filho, fiz do jeito que você queria, tudo mais, tal. Só que não ficou, de repente não saiu daquela maneira que ele achava que ficasse. Você viu todo o carinho, você viu todo o empenho que ele teve ali, né, que a pessoa teve pra poder fazer. Então, às vezes, como você veio no seu dia, às vezes você tá estressado com alguma coisa, cara, imagina, você chega, a pessoa fez tudo aquilo ali pra você, pô, ficou uma bosta, ficou muito ruim, tal, não quero comer essa comida, eu vou comer outra parada. Imagina como aquela pessoa vai se sentir. De repente, você chegar e falar, né, de repente, ficou legal, mas, né, então, de repente, ficou legal, ficou de boa, tal, entendeu? Tipo assim, pra você evitar um mal maior. E quem é casado, ou foi casado, sabe também. Quando a mulher chega e fala, ei, amor, tudo bem? Tá tudo bem. Aí ficou com a cara séria. Bom, tu sabe que não tá tudo bem, entendeu? O que foi? Nada. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Nada não.
Aí aconteceu alguma coisa. Então, assim, aquele tá tudo bem não reflete a não realidade. reflete a realidade. Então, essa questão de todo mundo mente, e é importante a gente entender um pouco de linguagem não verbal, porque às vezes a pessoa não. Tem pessoas que precisam um pouco mais para poder expressarem a verdade, se abrirem um pouco mais, entendeu? Só que às vezes, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então tá bom, então vira pro lado. Agora você percebe que não tá tudo bem. Você busca outras maneiras para poder chegar até o causador daquele problema. Então, identificar, né, que não tá tudo bem, identificar que tá acontecendo uma não verdade ali, eu acho que isso é um grande facilitador para um relacionamento melhor. Maravilha, maravilha. Você falou um negócio de todo mundo mente, eu fiquei pensando, como a pessoa é verdadeira demais, cara? Como é que funciona Doutor isso? Saraiva, né? Porque eu tô perguntando porque esses dias, eu sou assim. Uhum. Vou num restaurante, na verdade, assim, minha esposa chegou pra mim, mostrou uma pizza. A gente gosta da tal da pizza do Rão. Se puderem, Rão, me patrocinar, vai ser maneiro. Mas ela gosta muito dessa pizza e me fez experimentar, eu gostei pra caramba. Uma pizza cara, banana nevada. Experimenta que ela é show de bola. Aí apareceu no TikTok uma banana nevada num bairro próximo lá. Aí nós fomos lá experimentar. Pô, não tinha nada a ver, cara. Nem gosto, nem parecido. Nem parecido. Tava horrível. E nós fomos lá nessa pizzaria e ela perguntou, e aí, como é que tá? Tudo bem? Cara, eu nesse ponto sou muito crítico. Se for ruim, eu vou falar que é ruim. Não, mas aí... Eu vou falar que é ruim. Sim. Mas com todo respeito. Claro. Né? Para eles melhorarem, tem gente que não vai melhorar mesmo. Faz daquela forma para ter lucro, né? Uhum. E uma outra situação também que aconteceu foi num estabelecimento que era próximo de casa. Meu enteado, ele faz parceria, influencer, faz parceria lá. Aí me levou pra gente poder experimentar. Aí foi a batata lá, era batata maluca com um montão de tipo de carne em cima e tal. A batata tava excelente, mas as carnes não tinham sabor. E aí eu falei com o cara, eu cheguei, pô, tá sortido, tá legal, veio no tempo bom, mas cadê o sabor? Não tem Cadê o sabor? Cara. Aí o cara tu falou assim, não fazer o mal maior, mas não tem como, cara. Não, mas aí nesse caso entra uma outra questão. Construtivo. Isso, que é o seguinte, que é a questão do feedback. Dar feedback é muito importante, principalmente nesse caso assim como consumidor. Você tem que ser verdadeiro, cara. Porque as empresas, elas precisam entender o seu feedback para que elas possam melhorar. Então, essa questão que você falou, pô, não gostei, não foi legal. De repente, às vezes, você chegou e falou, mas a maioria dos clientes, eles simplesmente não voltam. Não voltam. Aí você, caramba, minha receita diminuiu, minha quantidade de clientes diminuiu. Por quê? Você fez uma pesquisa para poder identificar, você fez um pós-venda, quase ninguém faz pós-venda, é essencial fazer pós-venda. Por que você não... se você fizesse um pós-venda, você iria identificar por que aquilo ocorreu e identificar as falhas, dessa maneira, as falhas no processo, você poder consertá-las e fazer com que outras pessoas simplesmente não vão embora. Então, sim, todo mundo mente, mas... digo nessa questão assim, principalmente nessa questão no relacionamento mais afetivo. Agora, nessa questão como consumidor, você sim deve ser 100% verdadeiro, até porque as empresas elas precisam desse feedback. E sobre essa questão da programação neurolinguística, você tem falado bastante sobre essa questão. Isso realmente tem um diferencial na vida das pessoas? Com certeza. Principalmente se a gente for falar dar um exemplo, né? A questão do canal sensorial. Qual o canal sensorial que a pessoa ela melhor consiga captar as informações? Por exemplo, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais sinestésicas. Auditivos são as pessoas que compreendem melhor através de sons. Visuais são o tipo de pessoas que são mais lúdicas. E o sinestésico é o tipo de pessoa que gosta de tocar, gosta de sentir o cheiro, gosta de algo palpável, entendeu? Para poder sentir com as próprias mãos dela, entendeu?
Com relação a isso, faz toda a diferença. Principalmente se você estiver vendendo um produto. Você está vendendo um produto, né, apresentando um produto, e você identifica que o teu cliente ele é mais visual, então você vai passar o teu portfólio, passar as informações de uma maneira mais lúdica. Olha, Montanha, imagina, você vai comprar esse apartamento. Montanha, a vista é maravilhosa. Quando você acorda, né, é o sol da manhã, você vai ver os pássaros, você vai ver, cara, essa imagem aqui é maravilhosa. O sol da tarde, caramba, você vai ver o sol se pondo. Montanha, uma das coisas mais maravilhosas que você vai ver, entendeu? A vista em si, o 360, é maravilhoso. Você está a poucas quadras da praia. Na praia, imagina, um dia de sol, você vendo aquela praia, né, maravilhosa, aquele mar. Aí a pessoa já começa a se identificar naquele... Olha, Montanha, aqui vai ser o seu quarto da sua esposa. Aqui vai ser o quarto. Olha como é que esse quarto decorado vai ficar bonito. Agora a pessoa, que ela já é mais auditiva, você já tem que falar mais com ela através de dados, através de informações mais concretas. Olha, Montanha, 95% dos clientes que compram os nossos imóveis, eles indicam para outras pessoas, né? Tantos por cento das pessoas que acontece isso, acontece isso. Pesquisas revelam que se você fizer isso, Montanha, pessoas similares a você estão elevando seu potencial por conta disso. Você está vendo uma coisa mais concreta, entendeu? Montanha, escuta o que eu vou te falar, né? Ouve só. São tipos de palavras que você vai se conectando com a pessoa que é mais auditiva. Agora, a pessoa que é mais sinestésica, gosta de... Você vai logo identificar o sinestésico. Ele é um dos mais fáceis de identificar. Por quê? Ele tá conversando com você, hein, cara? Já começa a te encostar. Não sei o que... Pum, toda hora te encosta. É involuntário. Ele não tá percebendo que ele tá fazendo isso com você. Só que você já identificou, o cara é mais sinestésico. Você vai vender pra ele um celular. Pega o celular e dá na mão dele. Aqui, Montanha. Olha esse celular. Olha aqui como é que ele é leve. Olha o tamanho da tela. Vamos abrir a tela. Você gosta de tirar foto, não gosta? Olha essa foto aqui. Você, dá um zoom. Olha aqui, cara. Coisa maravilhosa. E assim, mas você falou sobre os dois primeiros. Sobre ser a coisa mais lúdica, né? Você fazer aquele encantamento através das palavras. E o outro que é sobre dados. Como é que você identifica os dois? Porque o sinestésico é mais fácil. Então, o auditivo, geralmente, ele não vai conversar com você olhando assim, muito nos olhos. Ele vai tentar dar mais atenção pro ouvido. Então, assim, às vezes, o auditivo, ele não está conversando olhando com você diretamente. A todo momento ele foge os olhos, mas o ouvido dele... Por quê? Pro ouvido dele poder captar melhor o que você está falando, entendeu? O ouvido dele tá prestando atenção em você. Agora, o visual já é aquele tipo de pessoa que... e o auditivo também, ele tendencia a falar um pouco mais pausadamente, né? Ele tendencia a... ele ser mais seletivo com relação à música, com relação a... Até, por exemplo, um passarinho. Nossa, você escutou o piado do passarinho? Cara, você às vezes nem percebeu aquilo, entendeu? A pessoa, ela prestou atenção naquilo, porque o ouvido dela tá mais apurado por aquilo. Agora, o visual, não adianta você falar com o visual mostrando, falando muito, falando. Você tem que dar um material lúdico para ele. Eu sou um tipo de pessoa sinestésico e eu sou muito visual também. Então, eu notei que eu tinha uma deficiência auditiva. Então, procurei trabalhar um pouco mais essa questão auditiva. Com isso, eu tendo esses 3 canais sensoriais mais apurados, fica mais fácil para eu poder identificar, para eu poder conversar melhor com as pessoas. Entendeu? Tudo de bola. Fala um pouquinho por que a gente deve aprender mais sobre o rapport. E já até fechando, qual que seria o grande objetivo de trabalho para utilizar essas informações? Você vai buscar o vendedor ou você vai buscar as empresas? Então, esse conteúdo que eu trabalho é um conteúdo de grande abrangência.
Então, não é um conteúdo restrito simplesmente a determinados setores. Por exemplo, esse conteúdo de desenvolvimento pessoal, ele não necessariamente ele precisa ser somente para as empresas. Ele pode ser também, né, de repente, para o próprio consumidor também, de uma outra, né, com uma outra linguagem. Pode ser um material também para você melhorar no âmbito familiar. Por exemplo, eu utilizo muito essa questão da PNL, desenvolvimento pessoal, para lidar com meu filho, entendeu? Porque meu filho, ele tem 9 anos. Aí a gente tá falando de geração, porque meu filho, ele é da geração alfa. Eu sou da geração, são os nascidos depois de 2010. Eu já sou da geração dos millennials, que são os nascidos mais ou menos na década de 90. Então, eu procuro entrar no mundo dele para poder passar as informações. Então, essa parte de desenvolvimento pessoal, ela é muito válida para você poder estabelecer uma comunicação mais eficaz e com que as suas informações elas sejam potencializadas e principalmente sejam entendidas pelo receptor. E respondendo a pergunta com relação ao rapport, o rapport ele nada mais é do que a questão do espelhamento, né? Você se colocar, você ter gerar uma empatia. Então, te dar um exemplo. Desde os tempos mais primitivos, o ser humano ele busca viver em grupos. Então, o nosso subconsciente ele veio com aquela questão de você, caramba, a pessoa é parecida com... Sabe aquela questão que o pessoal fala, meu santo bateu com dele, não sei porquê. Pô, meu santo bateu com a pessoa, entendeu? Não sei porquê, né? Essa brincadeira que se faz. É por conta disso, não sei por que eu gostei de fulano. Porque em algum momento o seu cérebro identificou que tem alguma coisa na outra pessoa que se parece com você. Quando você vê uma pessoa que ela lembra alguma coisa sua, automaticamente já vai gerar uma empatia. Entendeu? Então o cérebro, opa, o cérebro basicamente ele vai fazer uma associação entre inimigo, amigo ou neutro. Então, não é inimigo, não tá contra mim. Não é neutro. Por quê? Ele tem coisas parecidas comigo, então o cérebro já vai puxar mais pro lado, né, do amigo. Então, as barreiras de defesa, elas são minimizadas. Com isso, você consegue ter um diálogo melhor com a pessoa, você consegue, né, ter uma abertura melhor para poder explicar quem você é, você conversar melhor. Então, o rapport, ele visa muito isso, essa questão de você gerar essa conexão, gerar essa empatia. E olhando por um outro prisma também, a questão do rapport, eu acho que deveria ser muito bem trabalhada, principalmente com gestores, porque às vezes o cenário, né, o cenário ali que o gestor vive, a forma como o gestor vive, é totalmente diferente do colaborador. Então, cara, ele chega a determinado local, ele chega de carro, no ar-condicionado. Então, para ele, tudo ok. Mas ele nunca pegou um BRT, ele nunca pegou um trem, ele nunca, de repente, pegou um metrô. Beleza, méritos dele, né? Estudou, conseguiu chegar lá. Mas não é desmerecendo o fato dele ter o que ele tem, mas que ele se coloque, né, no lugar em alguns momentos que da outra pessoa também, para poder gerar uma empatia maior. O colaborador vai falar, não, pô, fulano, ele me entende, entendeu? Pô, ponta, eu te entendo, cara, tu chegou atrasado por conta disso, mas assim, a gente tem um horário e tal, mas eu sei, cara, que, né, foi corrido, já passei por isso, cara, entendeu? A gente vê uma maneira aí para poder... O cara vai ficar, né? Compensando. Entendeu? Pra gente poder compensar. Então, assim, essa questão da empatia vai fazer com que o colaborador, ele renda muito mais e sejam resultados muito mais positivos para a empresa. Maravilha, maravilha. Para saber mais sobre esses conhecimentos com o mentor Leonardo Cunha, como é que ele faz? Rede social, telefone, daí para vende teu peixe. Então, podem me achar lá pelo Instagram, tá? 09_Leonardo com 2 Os. Eu tô reformulando a minha rede social, então assim, já tem vários conteúdos para eu poder postar, para eu poder estar inserindo e cada vez mais gerando conteúdo para que as pessoas consigam estar crescendo também da maneira com que eu tô crescendo. Essa mensagem poderia ser de quem? Como é que é?
essa mensagem foi descer pra quem? A introdução, né? De repente é pra você que tá no celular, você que tá com um problema em casa, pra alguém essa mensagem vai servir. Exatamente. Pô, queria te agradecer por ter vindo. Prazerzão. Mais uma vez aí, no primeiro podcast ele estava aqui na tela, mas agora ele está aqui dando entrevista. Vou tentar captar ele para até dia 18, tentar captar ele para estar na tela aqui de novo, né? Ó, as informações que ele passou aqui agora vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais, só clicar lá. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu agradeço aí a tua audiência, a tua paciência. Mais um podcast, o podcast do Pesadão, o Monte Webcast. Obrigado aí, um beijo do Pesadão pra você. Até a próxima.